Oi, oi. Tô aqui de novo agora para apresentar os módulos, né? Porque agora a gente vai recomeçar. Agora, em fevereiro a gente recomeça. Eu queria mostrar para vocês como é que é mais ou menos a programação. Porque a gente dividiu esse curso em módulos, certo? A gente começa pela arte rupestre. Então, na arte rupestre, que faz parte da pré-história, na arte rupestre eu trago toda aquela ambientação de caverna. Então eu trago os pincéis, que são feitos com gravetos, com fibras. Eu trago terras coloridas, que a criança vai fazer a tinta ali na hora. Essas terras são lá da Serra do Caparaó, que eu ganhei de presente de Fabiana Natalino, que fica lá em Espera Feliz. Ela, inclusive, faz aquarelas com essas tintas, com essas areias. Inclusive, vamos fazer uma aula com aquarelas. E, se Deus quiser, Fabiana vai estar ao vivo com a gente. Então, além delas visualizarem os desenhos, né? Que eu trago tudo impresso para elas vão desenhar, vão criar os seus próprios desenhos rupestres. Depois disso, eu trago para eles como é que chama? A escultura. Às vezes foge as palavras. Eu trago a escultura da Vênus de Willendorf. E, para quem não sabe, Vênus de Willendorf é uma estatuetazinha de 11 centímetros, se não me engano. Ela é feita de argila e ela foi achada na Áustria, numa localidade chamada Willendorf, por isso o nome. Então as crianças vão olhar aquela peça e vão desenhar e depois colorir. Logo a seguir, sempre mostro as figuras, né? Sempre impressões coloridas para elas verem exatamente como é. Depois venho com a Vênus de Brassampouy. Quem seria essa nesse caso? A Vênus de Brassampouy eu trouxe porque quando eu comecei a me entregar realmente a esse projeto, eu comecei a pesquisar baseado naquilo que eu também tinha estudado quando eu fiz faculdade, né, na Escola de Belas Artes. E muita coisa que eu ensino aqui eu não aprendi na faculdade, foi dentro dessas pesquisas. E aí eu vou tirando as coisas assim que realmente eu acho assim, poxa, isso aqui é legal. Isso aqui é interessante para uma criança de 5, 6 anos. E essa Vênus de Brassampouy, ela é nada mais, nada menos do que a reprodução da face humana, a mais antiga que a gente tem. Então, essas coisinhas é que me chamam muita atenção e eu quero trazer para os meus alunos. Muito pouca gente conhece essa Brassampouy. Ela é feita em marfim de mamute e provavelmente ela foi feita há uns 22 mil anos atrás. E aí está outra questão que eu tenho que me virar para poder explicar para uma criança de 5, 6 anos o que é 22 mil anos atrás. Ainda bem que hoje em dia todas as crianças assistem filmes de dinossauros, então isso me ajuda um pouco. Saindo da pré-história, eu entro na Idade Antiga. E na Idade Antiga eu vou trabalhar a arte mesopotâmica, que no caso eu só apresento para criança acima de 5, 6 anos.
aquelas crianças menores, 4 anos, que às vezes vão fazer aula, eu não aprofundo muito não, porque é um pouquinho difícil. Até para 5 anos é um pouquinho difícil. Mas hoje em dia a gente vê como essas crianças estão tão diferentes da nossa idade, né? Da nossa época. Aí eu trago para elas, dentro da arte mesopotâmica, uma coisa que eu também não sabia, que era o alfabeto cuneiforme. Por que raios eu trouxe o alfabeto cuneiforme? O alfabeto cuneiforme foi também o primeiro alfabeto que a gente conhece. Olha que interessante. Ele era feito em argila e usava uma ferramenta que eu só um ano depois que eu comecei a pesquisar isso, só um ano depois é que eu descobri, numa tese em Portugal, o nome dessa ferramenta. Ela é um pedacinho de pau, tipo um palito de churrasco. E o que mais? Na ponta ele faz um triângulo e o nome dele é cálamo. Mas eu porque queria saber o nome daquela ferramenta, e eu consegui. Então ela é feita de argila. Agora tem um detalhe super interessante, para quem é advogado vai saber. O Código de Hammurabi foi escrito com esse alfabeto. O primeiro Código de Leis, o Código de Hammurabi, foi escrito com esse alfabeto. Então o que eu faço? Eu pego a criança e boto ela para fazer a inicial do pai, da mãe e o dela, numa moedinha assim de argila. Então já é mais uma informação, um pouco mais de cultura que a gente leva para as crianças. Encerrando a arte mesopotâmica, que normalmente eu demoro um dia, uma aula, às vezes 2. Eu entro na arte egípcia. A arte egípcia eu comecei com a tal da Nefertiti, a mulher mais linda do Egito. Teve até um menino, tinha 5 anos na época, que virou para mim e disse assim: mas mulher mais linda, desse jeito, de capacete e sem cabelo? Eu disse, naquela época ela era linda demais. Mas enfim, né? A gente explica do jeito que pode. Então eu trouxe a Nefertiti logo no início. No ano seguinte, quando eu reformulei, porque eu sempre estou reformulando, porque tem alunos que repetem, entre aspas. Não porque não tenham aprendido, mas porque gostam de arte e querem continuar. Então me obrigam a refazer o projeto e colocar outras atividades. E é um prazer para mim fazer isso. Então no ano seguinte eu botei o tal do marido dela, de Nefertiti. Eu botei o faraó. O nome dele é Akhenaton. E a atividade era fazer a modelagem da cabeça dele. Modelagem, no dia seguinte, na aula seguinte, a pintura. Então eu já tinha Nefertiti nessa época, nesse ano, Nefertiti e o faraó, o marido. No ano seguinte, eu não estava satisfeita com esses dois. Aí eu disse, não, peraí, eu vou botar mais alguma coisa. E aí inventei de botar o sarcófago com a múmia. Aí eu trago um sarcófago feito com papelão que eu faço antes. E aí eles pintam, decoram e tudo mais e fazem a múmia em biscuit. Ano seguinte, invento de fazer Nefertiti, o faraó, o sarcófago, a múmia e papiro. Gente, foi a coisa mais linda. Porque papiro, existe aqui um tipo de papiro, e eu tenho aqui no jardim que eu trouxe com essa função.
para que eu, quando desse aula, eu pudesse tirar uns 2 ou 3 caulezinhos e fazer. Aí você tira aquela casca, faz fatias, aí você macera bem até virar uma folhazinha e aí traz para eles entrelaçarem. Mas é muito lindo ver a criança. Aí eles fazem uma vez, depois a gente faz um com gaze ou com papel, tirinhas de papel. Depois eles fazem um desenho egípcio, claro. Depois disso a gente faz a arte grega. Na arte grega eu trouxe a tumba do mergulhador. E o que era isso? A tumba do mergulhador é muito interessante, que com a explosão do Vesúvio se destruiu, se perdeu muita coisa de pintura. Então, essa tumba do mergulhador era uma tumba e a pintura estava dentro, por isso ficou protegida. E a gente usa essa pintura, que é um mergulhador, e tem toda uma história, mas que eu não aprofundo muito conforme a idade. Aí elas fazem a reprodução em pintura da tumba do mergulhador. Na aula seguinte elas voltam a fazer uma Vênus, só que dessa vez a de Milo, que ela é muito linda. E inclusive eu tenho um acontecido que uma das alunas, eu tenho por regra que em arte você pode fazer tudo. Você quer fazer a Vênus de Milo com uma mão na cabeça, a Vênus é sua. Você faz como você quer. E eu tive uma aluna que ela fez a coisa mais linda. Ela fez uma Vênus de Milo com bracinho, com mão, com dedo, tudo em argila, a coisa mais linda. E aí houve até algumas críticas na hora de, poxa, a Vênus de Milo não tem. A Vênus de Milo. Ver se eu consigo que ela entre. Olá! Entrou! Como vai? Que coisa linda! Você está no aeroporto, né? Tô. Que maravilha, amiga! Muito bom. Deixa eu apresentar. Eu apresento, depois ela se apresenta. Juliana, ela era mãe de 2 alunos meus e tia de mais 2, que fizeram um grupinho na casa dela. E ela foi aluna também. Quando ela me pediu para fazer aula de História da Arte, eu disse, mas o meu curso é para criança. E ela disse assim, mas eu quero esse mesmo. Se apresente aí, minha flor. Eu sou Juliana e sou aluna da Guida, somos amigas, somos irmãs. E o curso dela abriu meu horizonte, abriu uma porta que eu tinha fechado há muito tempo, porque eu me achava incapaz, eu me achava sem dom, sem jeito. Então, a Guida me mostrou que eu não era nada disso, que era só uma limitação que eu tinha me imposto. E ela abriu esse mundo do sensível, do que não é pragmático, da arte, porque eu acho que a arte é cura. Se a gente quer se curar de verdade nesse mundo, a gente precisa fazer arte. E a Guida me fez essa bênção de eu conseguir, através da arte, curar as minhas primeiro que as minhas limitações autoimpostas, porque não existe ninguém que não tem condição de fazer arte. Você precisa se colocar no lugar de único. Então eu sou única na minha arte. E é isso que a Guida ensina, com muito sorriso, com muito amor, com muita energia positiva. E aí eu falei, Guida, pelo amor de Deus,
Esse curso não é para criança, esse curso é para quem quer entender a história da arte fazendo arte. E eu quero, então, se eu tiver que ser criança, eu sou criança, não tem problema nenhum. E foi excelente, gente. Eu até hoje me lembro da arte rupestre. Meu Deus, a tinta de cor, a pena para fazer a arte. Então, não é um curso para criança, é um curso de arte. É um negócio que as crianças são as mais abertas a tentar o novo. Então, o adulto que tem um emprego de liderança, pô, eu vou sair do meu emprego, porque eu sou chefa, para fazer desenho rupestre com pena, com pedaço de madeira. Mas é isso que a gente precisa, gente, porque aí a gente vê que o intangível é tão importante quanto o tangível. Então, a arte cura verdadeiramente. E é por isso que eu resolvi entrar aqui nessa live para dizer: a Guida cura. A Guida te ensina a sorrir. E por acaso Oh, você meu faz Deus. arte. Por acaso. Quando eu fiz a minha Vênus, engraçado que eu fiz a minha Vênus e ficou parecendo Nossa Senhora, né? E eu nem sou católica. E aí depois eu botei no meu quarto e eu fico, não, é a minha deusa, é a minha É, representação do divino. E se você estuda sobre a Vênus, não tem nada disso. Ela não tem forma de véu, de tudo mais. Eu fiz um véu na Vênus. E é a minha Vênus, entende? Você deixa a gente se expressar. Você ensina aquela coisa daquela aula, mas o nosso trabalho é o nosso serviço para a gente mesmo. Então não tem. eu me lembro de você fazendo a menina do brinco de pérola e você me dizer, ah, não, vamos pular isso que eu não vou conseguir fazer. Aí eu disse que você ia conseguir e bati uma aposta com você. Eu não sei se você se lembra, mas a gente brincou de que você conseguiria. E no final você conseguiu. E você conseguiu com louvor, porque você se dedicou a ganhar a aposta. Sim, e a arte exige dedicação. O intangível exige que a gente se desfaça desses papéis que a sociedade obriga a gente a ter, porque você é um estudante. Mesmo os maiores pintores do mundo se diziam estudantes. Porque a arte é isso, a É, arte não tem fim, a arte não tem diploma, a arte não tem chegada, a arte é o caminho. Então é isso que eu acho que você faz, você dá um caminho para a gente ter algum tipo de válvula de escape desse mundo louco. E aí, por isso que eu falo para todo mundo do seu curso, porque não tem nada de infantil, não é infantil o seu curso, é você conseguir promover a arte, né, nos pequenos, porque eles são a próxima geração, gente. Então, você está fazendo um legado para dizer, mundo, aguenta aí que essa próxima geração vai ser um pouco melhor, que a minha vai. geração foi muito pragmática. A gente foi para viver um troço de você tem que dar certo, você tem que ter um emprego que você tenha orgulho, você tem que se destacar. Ok, isso é ótimo, porque o boleto vem. Mas e aí, cadê o seu lado sensível? Então, cabe os exercícios, cabe a história, porque a história da arte é a nossa história. Nós somos o produto É hoje verdade. das gerações anteriores. Então, a arte ancestral é o que nos fez estar aqui com essas pessoas. Então, a gente precisa dizer, não, somos nós, eu estou fazendo a arte que as minhas ancestrais faziam, Oi? entendeu? Quando eu pesquiso as diferentes atividades, elas têm um conteúdo profundo, só que eu traduzo para a linguagem das crianças, entendeu? Então, a partir de 6 anos, elas podem aprender tudo, Pode. elas já aprendem tudo.
E a memória delas é maravilhosa. Então não me assusta, não tenho medo. Eu queria até divulgar mais esse projeto para que outras crianças também tivessem acesso, porque vale muito a pena. Você viu, ontem eu fiz o quiz ao vivo, assim, de supetão, sobre Clint. Poxa, quem é Clint? Ali era 6 anos. As crianças tinham 6 anos. Quem é Clint? Você entendeu? E eu fazendo as perguntas e ela respondendo. Acho que Juliana perdeu. Não, tô aqui. Ela tá aí? Ah, pronto. Então elas respondiam. Poxa, Clint, quem é Clint? Ah, Da Vinci, todo mundo conhece. Van Gogh, todo mundo conhece, mas Clint, entendeu? Clint já é outra elite, já é mais difícil o acesso para a criança. E de repente elas estavam lá respondendo ao quiz. Claro que eu faço um quiz bem, entendeu? Onde é que ele pintou? No cemitério, na casa das bonecas ou na resposta certa, entendeu? Mas é para estimular, para elas gravarem. O importante é que elas gravem a resposta certa. Sim. E eu tenho que facilitar, porque são crianças de 6 anos, entendeu? Eu Então, até acho, Guida, que se toda criança nessa idade tivesse algum contato com arte, a sociedade estava melhor, os bullying estavam menores, porque a arte, ela obriga você a pensar de forma mais humana. É incrível isso. Você acaba sendo mais humano porque você está vendo arte. Você está em contato com a arte. Mesmo que seja uma coisa que você leve como Deus. Porque, mesmo para crianças, o Michelangelo é uma pessoa diferente da humanidade. Mas aí, quem está fazendo esse curso consegue... Não, pô, eu também sou. Eu também posso fazer a minha versão do que ele fez. exatamente. Isso é muito incrível. Agora, o bom disso tudo, sabe o que é? É que já está se valorizando de novo a arte nas escolas. Sim. E as mães de hoje em dia estão estimulando muito as crianças a visitar museu, a livros de história da arte. Eu tenho visto muito isso e eu fico muito, muito feliz com isso. Entendeu? Porque a gente tem que resgatar essas crianças do computador, do celular, do tablet, entendeu? Pelo amor de Deus, senão essas crianças vão ficar com vários problemas de saúde, inclusive. De estar com aquela tela ali na frente, entendeu? Com certeza. E sem falar que ficam muito impessoais. Fica muito frio, porque é só uma tela. E a arte te conecta com as emoções, porque você vê qualquer trabalho artístico, ele te emociona. Ele te traz alguma resposta orgânica daquele trabalho artístico. E a tela não, a tela é impessoal, a tela é gelada, porque ela precisa falar com muitas pessoas ao mesmo tempo. Então, cria na criança um senso de sensibilidade. Você só não vê aquilo como uma coisa estática, mas você olhar para uma obra de arte, você vai olhando, e você vai descobrindo camadas e camadas. E aí você se coloca no lugar daquela pessoa e tenta falar, meu Deus, qual foi a emoção que essa criatura sentiu para criar isso? Porque os videogames e as telas não captam isso. Embora, se você olhe, hoje a arte de um jogo de videogame é muito mais artística do que antes. Mas é estático. Não dá tempo de você pensar que aquela pessoa estudou anatomia, estudou interação humana, não te toca emocionalmente. Eu tenho visto assim, resultados de crianças da liberdade que elas têm. O teu sobrinho, o teu, né? O pequenininho,
Ele um dia chegou para mim e disse que tinha criado uma cor nova. E eu gosto muito, eu agora inclusive estou na turma de adultos, eu estou fazendo um trabalho nas aquarelas de descobrir a alma das cores. Como, por exemplo, sei lá, aqui da, esse verde aqui do pano, como é que eu chego a ele? Como é que eu faço? Aí ele virou para mim e disse assim, Guida, eu inventei uma cor. Eu disse, é mesmo, me mostra aí. Ele me mostrou a cor. Aí eu disse, que cor é essa? Aí ele disse assim, begeado. Ai, que lindo! E aí eu achei tão lindo isso, eu conto às vezes para os meus alunos e eles ficam inventando cores. Até a cor do burro quando foge, inventaram. Como se fosse deles. Mas criaram. E isso, ó, a mente dele, o cérebro deles, amplia demais. Eles trabalham muito a criatividade, e essa criatividade expandida vai te ajudar no futuro a resolver problemas aí no aeroporto, onde você está, deu um probleminha, você vai e você consegue resolver. Você cria uma malícia, um jeito diferente. Exato. Sem necessariamente ser belicoso, ser... Sabe? É diferente. Uma pessoa que faz... Você pode perceber que uma pessoa que faz arte como vida, como você, por exemplo, embora toda a sua história dada um filme, você é leve, você sorri, você não é aquela pessoa que tem uma dificuldade de relacionamento, você não tem dificuldade de ter crença na vida. E eu acho que é a arte que te faz ser assim. Porque senão, se fosse pragmático, não, pelo amor de Deus, minha história dá um livro. É verdade. Entende? Então, você conseguiu ver a sua vida com um sorriso no rosto. Gente, sorrir é o melhor remédio de muita coisa. De muita coisa. Porque o sorriso é uma expressão de felicidade. Então, se você está feliz porque você está sorrindo, os seus problemas são menores, entendeu? Você não está gastando energia vital nisso. Está dizendo para o universo, ok, é uma barra mesmo, mas e aí, entendeu? Eu vou ficar ruminando. E aí isso é muito importante. E essas crianças de hoje que têm dificuldade de ouvir não, de serem podadas, precisam dessa veia de conseguir se expressar com leveza, com sorriso. E aí eu acho que é isso importante, esse trabalho. Porque traz um lado que, às vezes, pela correria da vida, a gente não consegue ter, entendeu? Eu tenho passado esses últimos dias, esses últimos meses, muito inquieta por conta do meu histórico da guerra de Angola, né? Então, tenho andado meio angustiada. Só que eu vou dar aula, a partir do momento que meus alunos entram naquela sala, parece que o mundo acaba. Tudo aquilo que me preocupava, toda aquela ruga, tudo isso some. E eu consigo chegar para você e dizer assim, minha aula me curou. Porque eu trabalhei com arte, eu trabalhei com criança. Então é uma, sabe? Não dá assim para te explicar. Não. Como, e eu também como entendo. Isso. Eu entendo, porque me curou em vários níveis. Exato. Aquela menina que eu estava falando aqui, da arte da Vênus de Milo, ela chegou para mim, eu dei o trabalho, a atividade era fazer a Vênus de Milo em argila. A Vênus de Milo não tem braço, certo? E ela foi e colocou a Vênus de Milo inteira. Com braço, com mão, com dedinho, com tudo. Porque teve antes, né? E houve essa crítica na hora por algumas pessoas ali na sala que estava errado. E eu disse, não está errado. Ela está vendo isso. E elas sabem, os alunos sabem, desde a primeira aula, que eu digo a elas, meus amores, em arte pode tudo.
vocês podem criar tudo do jeito que vier à sua cabeça, ao seu coração. Ponto. Então Quem ele sabe essa Vênus faz isso. não tinha braço antes e o braço se perdeu. Com certeza Ela tinha. visualizou ali a continuação do braço. Você sabe que Para ela não na houve perfumaria a mutilação. na perfumaria a gente estuda muito as Vênus porque foram a primeira representação espiritual com uma imagem. As Vênus vêm de 400 mil antes de Cristo e foram as primeiras representações divinas para o homem daquele neopaleolítico. Sim. Então, assim, o perfume começou com a fumaça cheirosa. O primeiro perfume foi uma fogueira acesa por um homem das cavernas que viu o cheiro e ficou alegre pelo cheiro. Isso é perfume. E nesse período se criaram as Vênus, porque eram aquelas donas da natureza, eram as senhoras da natureza. E o homem, ao invés de reverenciar uma árvore, escolheu reverenciar uma boneca, que ela trazia em si. Tem Vênus que foram já descobertas que eram pingentes, porque eram representação da deusa da natureza. Uhum. Então, a Vênus vem disso, e é muito importante que todo mundo soubesse de como são as Vênus, entende? Porque elas são nossas ancestrais, falando de Deus, falando dos poderes. É muito importante. É verdade. Entrou aqui agora a Fabíola Rabelo, você conheceu? Sim. Ela é a mãe do meu primeiro aluno. Ah, que legal. 3 anos. 3 anos. Eu queria ver se eu conseguia trazer ela para nossa conversa, mas eu não sei como. Você quer que eu saia para entrar? Não tem problema. Não. Você sai se você for chamada aí para entrar no avião. Será que ela consegue entrar? Eu não sei se consigo. Acho que vai, hein? Entrou! Fabíola, vira o... Agora! Gente, para mim é uma alegria muito grande ter 2 pessoas que foram muito importantes nesse meu projeto, que é Fabíola, porque foi a primeira mãe a acreditar no meu trabalho e fazer de um jeito que hoje eu estou aqui. Eu sei que houve uma influência dela, tipo assim, a força que ela deu espiritual. E Juliana, porque Juliana foi a primeira que acreditou como adulta no meu trabalho. Então são 2 pessoas que eu amo muito. E eu queria muito ter as 2 aqui comigo. Alice, por favor, faça um print aí. Gente, que lindo. Pro demais. Isso é você, amiga. Isso é você. Você Hoje. demais, Pro. Aqui, amiga. Você é uma pessoa diferenciada, linda, uma profissional maravilhosa. Até hoje, Fabiola me chama de Prolinda. Eu acho tão lindo. Não, Prolinda é melhor. É Te Prolinda. amo, amiga. Eu vou ter que ir, tá? Mas eu te amo. Você é única, Boa você é viagem de pura. volta e traga novidades, viu, Trago, Fabi? Juliana, Trago. minha amo. querida perfumista. Te amo. Beijo, meu amor. Tchau, tchau. E falar dessa E- Prolinda, hein? Ô, Jesus, não sei. Eu falo sempre, né? Que eu queria para o meu filho mais velho e na época eu não consegui. Eu consegui para o meu mais novo, né? E Foi. foram quantos anos em Pro? 4 anos, né? Foi mesmo. Ou mais. Desde Começou com 3 anos e 2017. meio, foi até os 7, 7 anos e meio, com essa valorosa contribuição, né? De amizade, de arte, de cultura. Hoje meu filho sabe diferenciar uma pintura de Michelangelo, Van Gogh,
aprecia, enfim, os detalhes da arte, né? Por conta dessa É verdade. contribuição, como não agradecer, né? Saber que ele estava ali naquela tarde me deixava já em paz, né? É verdade. E com a felicidade tão grande de, assim, uma contribuição para mim inigualável, que se eu não tinha competência de fazer, conseguir compra a vida, né? É verdade. Eu logo, a gente começou em agosto, né? E em dezembro eu não tinha muito material para desenvolver alguma coisa para uma criança de 3 anos, gente. Pelo amor de Deus. Eu inventei esse negócio de fazer o curso de História da Arte para criança, mas me apareceu uma criança de 3 anos, eu estava contando com 5, 6 anos. Me aparece uma de 3, eu digo, e agora, meu Deus, o que eu faço? Como é que eu explico? Aí eu comecei, né, pedir para eu desenhar um mamute. Mostrei um mamute. Ele foi, desenhou um rabisco danado e disse, meu Deus, onde é que está o mamute aí? E o que eu falo? Porque eu não sei se qualquer coisa que eu falasse, eu podia estar frustrando a criança, né? Aí eu pensei assim, peraí, eu vou perguntar onde é que está a tromba. Aí eu perguntei, porque eu pensei assim, será que ele só fez aquilo ali para passar o tempo? Aí eu disse assim, Thales, onde é que está a tromba que eu não estou vendo direito aqui? Aí ele disse, aqui, pro, aqui. Eu digo, eita, mamute lindo. Era um rabisco. Era um rabisco metido em monte de rabisco. Eu tenho a foto até hoje. Ali foi que eu vi. Olha, eu aprendi há pouco tempo atrás a definição, porque saber eu já sabia. Existem duas datas na vida da gente mais importantes. Quem me ensinou isso foi Thaís, de neurociência. Eu estou fazendo um curso com ela de educação em neurociência. E ela disse assim, tem dois dias na vida da gente mais importantes. O dia que a gente nasceu e o dia que a gente descobriu para que nasceu. Verdade. E Thales me mostrou para que eu nasci. E você me tornou a mãe mais feliz, né? A sua existência me tornou mais feliz, não tenha dúvida disso. Eita! Não tenha Mas olha, dúvida disso. Gratidão eterna, Pro. Eu tenho momentos muito especiais com o Thales e com meus outros alunos. Tenho vários. E eu vou começar a fazer mais lives falando sobre isso, porque é importante, inclusive, a própria criança ouvir, né? Que ela foi destaque em algum momento, entendeu? Verdade. E no caso, como você está aqui, eu me lembro de alguns detalhes de Thales, por exemplo, na semana de Van Gogh e da estrela. Como é? A Noite Estrelada? Estrelada. E você me ligar, Pro linda, você não sabe o que aconteceu. Eu digo, ai meu Deus, a mulher está quase chorando. O que foi que aconteceu, Fabíola? Eu estava aqui no shopping escolhendo uma roupa, pedi a Thales para me ajudar e ele disse, escolhe essa azul de Van Gogh. Você se lembra disso? Lembro sim. Eu liguei imediatamente, porque aquilo me mobilizou pela idade dele, né? Tão pequenininho e já diferenciando a arte, né? Já sabendo que é uma... Fazendo a ligação. A ligação. Isso, Pro. Isso. Ou seja, aquilo já virou uma coisa no dia dele. Como é que chama? Como é que chama isso? Da sensibilidade. Às vezes falha as palavras. No dia a dia dele, no falar dele. Sim. Já. Sim.
Ele tinha feito A Noite Estrelada de Van Gogh, então ele sabia. E ele estava forçando muito o azul, ele estava apaixonado pelo azul. Aí ele vai e disse que o azul era de Van Gogh e pronto. Normalmente é o amarelo, mas ele disse que era o azul de Van Gogh. E foram tantas passagens, né, para o arte rupestre, logo quando ele começou, que ele adorava também, né, arte rupestre. E todas as etapas, né, a mulher do brinco de pérola, né, o de pedra, o brinco de pedra. Não sabia nem que era pérola direito. Tão pequenininho que ele era. Mas você vê que ele gravou. Erradinho, mas gravou. Entendeu? Eu tenho todas as vezes que ele desenhou e pintou esse quadro. Cada ano ficava melhor. Eu lembro que algumas coisas você dizia assim, não, a Thales é um desafio para mim, porque todo ano eu tenho que modificar a aula por causa dele. É verdade. Pimentel está perguntando onde é o curso. É aqui em Salvador, exatamente na rua Maranhão, na Pituba. Eu vou botar aqui na descrição o endereço, se alguém se interessar. No estúdio, né, Pro? Ele foi uma criança que sempre quis voltar para a aula. Sempre quis voltar para a aula. Sempre. E tinha uma coisa que eu sempre dizia. A criança nessa idade, eu não posso aprofundar muito. Então eu falo Van Gogh, os girassóis, coisa assim pequena. Poucas certo? referências, né? Para não confundir. Pouca coisa, para não confundir, não assustar. Então o que ele faz? Ele grava que foi Van Gogh que fez as girassóis. Teve uma criança de 3 anos também, mas já agora há pouco tempo, que eu estava ensinando, fazendo a brincadeira dos girassóis de Van Gogh, e não sei o que. Aí depois eu perguntei, me diz uma coisa, que trabalho é esse? Aí ele disse, girassóis. Aí eu disse, de quem? Aí ele disse, de Flor. Acabou, foi ótimo. De Flor. E depois aí eu fico sempre insistindo, né? Para eles memorizarem, né? Então, às vezes, acontece isso. Da mãe ouvir eu falando, mas eu estou repetindo para que eles memorizem. Então, ele sai 4, 5, 6 anos, ele sai dali sabendo o nome do artista, às vezes até a técnica. Isso. O movimento que ele fez parte, entendeu? E aí, eles guardam aquilo. Mais adiante, eles podem não se lembrar, mas quando ouvir falar, ele vai se lembrar. Sim, ele vai ver. E as esculturas em argila lindas, que eu tenho até hoje lá em casa, Pietà, linda Pietà, que ele fez. Mas eu sou louca, como é que eu levo Pietà para uma criança de 4 anos fazer? A coisa mais linda, até hoje eu tenho várias lá em casa, várias. Sou muito louca. Nas limpezas de casa caíram e saiu algum pedacinho e tudo, mas a maioria estão lá íntegras. Eu guardo quase tudo. Jesus. Quase tudo. É como eu sempre digo, a infância de meu filho foi entrelaçada por essas aulas de uma forma muito, muito saudável, muito alegre, não é? O que veio nos tornar amigas, né? Que jamais a contribuição na cultura de meu filho, nos ensinamentos que você deu também como pessoa, que você é uma pessoa, né, iluminada, cheia de ensinamentos a dar, sabe viver, sabe conviver bem. Não é fácil lidar com crianças, Provida, não é fácil. É um mundo muito peculiar. Poucas pessoas sabem, na verdade. Né? E olha que eu, quando me formei, eu fiz Faculdade de Belas Artes, né? Pela UFBA. E quando eu me formei, tinha que fazer o estágio. Eu fui fazer estágio numa escola pública e com adolescentes, tipo 12 anos, mais ou menos. E eu jurei para nunca mais na vida trabalhar com criança, porque foi
foi difícil demais para mim não saber controlar uma turma de 20 alunos. Eu acho que é por isso que minhas turmas hoje em dia são no máximo de 6. As crianças é muito difícil, né, de controlar. Elas não têm ainda aquele filtro, aquele limite que nós adultos temos, né? Aí tá a grande sabedoria, ainda mais com arte, né? Uma coisa tão subjetiva. E não interferir na criação de uma criança de uma forma lúdica, de uma forma que eles não se intimidem, é outra arte, né? Com certeza, com certeza. Eu vou dizer uma coisa, como eu te falei anteriormente, eu me curo quando eu dou as aulas. Meus problemas, minhas angústias da vida, quando eu entro na sala de aula, parece fica tudo lá fora. Não tem. Parece que tem uma magiquinha dentro deles, né? Que afastam a gente que é ruim. E eles falam que me ama. Ama como? Eu brigo com eles. Mas porque você sabe falar, você tem a maneira correta de chegar até o coraçãozinho deles. Eu chego. Quando a mãe chega, eu digo assim, olha, a partir do momento que o seu filho entrou aqui na minha sala, ele virou meu filho. Tá bom. Não tem esse desenho, esse formato de professora de escolinha, não. Aqui é outra coisa. Aqui vira tudo meu filho, eu elogio, eu brigo, eu boto de castigo. O meu castigo é ficar olhando pro chão. Não pode olhar para nada. Tem que ficar um minuto olhando pro chão para se comportar. Mas eu não consigo, porque a gente cai na risada, entendeu? Eu aposto como deve ser menos de um minuto. Não dá, não. É muito legal. Agora, tem mães que vêm junto com o filho fazer aula. Tem a Isabela, que vem com a filha Valentina. E é legal, porque querem fazer do jeito que eu ensino, assim, simples, né? Então, elas vêm. Agora, estou abrindo uma turma para adultos, mas também, assim, para relaxar, para se divertir, não é para aprender nada. Não vai se formar em artes, não. É para... Eu penso muito nos avós dos meus alunos, que às vezes ficam pedindo, por que você não dá aula para adulto? E por que não dá aula para os avós? Eu dou. Bora fazer uma turma. Eu acho ótimo. Eu sou a mais educadora também. Só falta tempo, né, Pro? Você sabe que eu só falta tempo. Eu sei. A gente tinha marcado fazer essa live 11 horas da manhã. Que horas são? Meio-dia e lá vai, né, Pro? Um dia vai, um dia sai. Aí, estou abrindo essa turma agora para adultos. A gente vai trabalhar também com aquarela para iniciantes. Maravilha. Que é um desafio que eu estou fazendo. E estou abrindo uma turma especial para 3 anos. Oh, meu Deus. Essa eu queria estar junto. A cidade é muito linda, a cidade é muito linda. Ó, eu vou ensinar. É muito linda. Que não é só girassol de flor, é girassol de Van Gogh. Pode me internar, mas eu vou fazer. Vai internalizar isso muito fácil, muito fácil. Com certeza, menina, com certeza muito você vai fácil. ver. Eu tinha várias mães querendo, poxa, 3 anos, aí eu dizia assim, mas como é que eu misturo 3 anos com 6, 7 anos? Não dá. Não dá. Aí eu disse, quer saber, até minha psicóloga, o filho está com 3 anos, vai fazer. Então, vou abrir essa turma de 3 anos. Ai, meu Deus, vai se encantar de novo, né? Aprender a história da arte. Oh, meu Deus. Não é fazer aula de arte, não, porque aula de arte eles fazem na escolinha. Vão fazer história da arte. Já é um bom começo, não é, Pro? Eu estou aqui, os fins de semana, só pensando em como fazer isso.
porque quem faz arte, né, cria muito, né? Então, eu imagino, assim, o que é que se passa em sua cabeça. Eu tô, E as eu tô mandalas, nos cadernos e as assim, mandalas ó, maravilhosas. arte livre é para os adultos. O outro caderno é arte de bebê, é para os pequenininhos de soledade. O outro é aquarela para adultos. Daqui a Ou pouco. seja, cada caderno é um curso. Ah, claro, os focos são diferentes, não é, Pro? É. E eu tenho quarta, quinta e sexta E para dar quem aula. sabe daqui a Me uns dias perguntam. para adolescente também. Adolescente precisa de umas acalmadas, Não, mas né? a questão dos adolescentes é tranquila, é só formar um grupinho. Até 4 alunos já estou abrindo turma. Eu O só não adolescente faço de 6. tem muitas ansiedades também, né, Pro? De repente a arte É, pode dar uma acalmada na ansiedade desses adolescentes, não é? é verdade. É muito bom. É 1h30 que a gente passa ali, que se diverte e E aquele brinca. dia que você montou o teto, botou um colchão para eles desenharem que nem a Capela Sistina. Aquilo foi demais. Agora, olha, nos outros lugares eu não consegui fazer isso, mas agora ali no meu estúdio eu Sim, posso fazer. E pois eu vou é. retomar essa ideia, porque é uma coisa que grava também. Foi No muito caminho de, legal. no caminho de casa eu consegui fazer também. Deu para fazer. Foi Botar lindo. 2 cadeiras e uma tábua em cima e eu ficava embaixo E eles desenhando. desenharam como se estivesse desenhando no teto, Exato. né? Então foi muito legal. O Thales foi o primeiro, né? Aí ele chegou e eu perguntei para ele, Thales, você está imitando quem? Aí ele olhou para mim e disse assim, Michelangelo. Ai, Ficou íntimo de Michelangelo. é, Um dia meu ele vai amigo aí. conhecer lá. Um dia, quem sabe, a gente vai lá Ah, pessoalmente, né, Pro? vai sim. Vai sim, é uma sala aqui no Empresarial, aqui na Maranhão. Super legal, toda branquinha, clarinha, bem legal. Sem muita É, poluição. É, e se Deus tô permitir, feliz a da gente vai vida. lá na Itália ver o original. Ah, é, Quem sabe? quem me dera. Quem me dera. Eu já fui ver Mona Lisa. Pois Agora é. tá faltando Capela Sistina e Davi, que eu quero muito conhecer. Quem E sabe? também o Van Gogh, O Davi o é Museu de Van Gogh. lindo, eu vi o Davi. Eu tive a oportunidade de ir lá. É muito lindo, pessoalmente. É Mas eu perfeito. fico imaginando, É, eu fico imaginando como o cara fez aquilo. é perfeito demais. Verdade. Meu Deus. É de arrepiar. Pois é, menina. Então eu tô aqui. Só faltou falar da arte romana, que na arte romana, começou a pintura nas paredes, aí eu inventei de fazer a tela, cola, areia da praia e fiz paredinhas para eles terem a sensação de que estão pintando na parede. E aí eu dou uma imagem da arte romana para eles fazerem. E as ânforas. Então, eu hoje só queria falar até a arte romana. E os Depois eu entro. e os hieroglifos da arte egípcia, os Já papiros. falei. Já falei de tudo isso. Ave É porque eu já Maria. estava sozinha. Eu estava aqui falando sozinha. Falando das paredes. Mentira, tá cheio de gente aí. Mas olha, a próxima, eu não sei quando é que eu vou fazer a próxima, mas eu tenho que fazer logo para divulgar, porque eu estou querendo abrir mais 2 turmas. Então, a próxima live eu vou falar sobre a Idade Média, a Idade Moderna e a contemporânea. Aí eu vou falar os módulos que eu vou trabalhar com as crianças. Muito Então, interessante. Super Vi, já está indico. fazendo Quem 1 hora. quiser vai amar também, tenho certeza.
Fica Eu tenho cada dia certeza que melhor, fica cada sim. dia melhor. Ô, amiga, muito, muito obrigada. Eu Eu queria que muito, mas agradeço. muito, 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 muito agradecer a vocês todos que estiveram aqui, que passaram por aqui, a quem vai assistir depois. Quem puder repassar, eu vou postar esse vídeo lá no YouTube para ver se eu consigo mais seguidores. Eu aqui no Instagram tenho não sei quantos mil, eu acho que 4.000 e Uau! tantos seguidores. E lá no YouTube, minha filha, você não imagina, eu tô com 128 seguidores. Nossa, Pro, que maravilha! Como a arte aqui no 128? Brasil, como a arte aqui no Brasil não é tão valorizada como deveria, né? É, Tudo começa assim muito devagar, né? Se tivesse é. na Europa, já estava com uns milhões, Nossa né? Senhora, estava capitalizando, né? Então eu vou postar no YouTube também, para o pessoal que passa por lá. E vamos para diante, vamos Vamos, começar esse ano novo vamos, com que você muita futuramente garra. vai ter que coordenar vários estúdios, né? Então, a gente tem que realmente pensar assim, né? Você é muito linda, viu, Fabíola? Muito obrigada. Muito obrigada por você ter confiado em mim no primeiro dia que você levou meu primeiro aluno. Tá Eu, vendo? eu realmente, eu não posso. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Oh, que fofo. Eu quero agradecer muito a todo mundo, a você e vamos para adiante. Já está Eu fazendo uma hora. agradeço muito, Pro, viu? Porque nada na vida da gente é assim, né? Por nada. Tudo É tem ver- um motivo, é né? verdade. Pensar Muito que obrigada. a pessoa que me indicou, eu nem não encontro mais, né? A vida tem dessas coisas. Eu queria É, continuar agradecendo a ela, mas não sei nem por onde ela anda, né? E a infância dos nossos filhos é uma coisa muito importante. Então, é como eu sempre lhes digo, né? Você é uma mais que tia, né? Porque às vezes nem toda tia participa tanto da infância de um sobrinho, né? é. Então, E eu falo tanto de você em todas as lives que eu faço a respeito do curso, eu sempre falo muito de você a respeito de você, do dia que eu tinha desistido, né? Porque a gente começou em agosto, em dezembro eu desisti. Eu disse que eu não queria mais porque eu não estava conseguindo onde pesquisar para criança. E aí você, nesse mesmo dia, eu tinha dito ao meu marido, eu vou desistir, não dá para mim não. Não tô sendo feliz. E aí eu cheguei e de noite você mandou uma mensagem para mim, super elogiando, que não sei o quê, que era a coisa mais linda e que bom que eu tinha feito esse curso. E eu fiquei assim, meu Deus, e e agora que eu agora, né? desisti? Como é que eu faço? No dia seguinte, eu disse, eu vou arrumar coisa para fazer essas aulas. E aí entrei, não sei como, numa página de Ivete Rafa. Ivete Rafa é uma, que agora é minha amiga, ela trabalha com a Acrylex, ela faz os livros, ela cria as atividades, não sei o que, ela virou para mim e disse assim, eu vou te mandar um livro de presente. E nesse livro, era da Acrylex, né, com 1000 atividades. E nesse livro tinha a história da arte. Olha só, eu tinha que Eu fazer disse, essa gravação dessa mensagem nesse dia para você, né, Pro? você tinha que fazer aquela mensagem. Deus mandou você São coisas fazer mágicas essa e mensagem. boas que É verdade. acontecem na vida da gente, né? É Mutuamente, né? verdade. Porque eu me sinto muito feliz de ter tido essa grande coincidência, que eu estou contribuindo para a cultura de muitas crianças, né? Muitas crianças. Por isso que eu sempre falo de você. Uhum. Porque hoje em dia, se eu cheguei onde eu cheguei, eu devo espiritualmente, eu digo assim, espiritualmente, a você e a Thales, porque Thales não desistiu quando terminou o curso. Ele Não, sempre quis continuar. sempre que. E por conta disso eu tinha que reinventar as E falava atividades. que E estava foi com nisso. saudade de você,
e que tudo. Quando tinha as férias, ele perguntava quando ia voltar. Era espontâneo, nunca foi porque eu quis que ele fosse. Porque eu sempre admirei o seu trabalho e gosto de arte naturalmente. Tenho uma tia que é artista plástica, né, que eu amo de paixão, que é minha madrinha. E aí minha mãe fala que parece que eu sou mais filha dela do que dela. Porque eu gosto de minha tia, eu pareço muito com ela, né? Não Uhum. só por esse encantamento pelas artes de uma maneira geral, como também pelo jeito de ser e tudo mais. E aí Deus bota no meu caminho uma outra pessoa tão especial como você, não é? Para não fazer esquecer, né? Que eu tenho uma Tinda também que é assim maravilhosamente artística. Oh, Deus. Duas Amiga, vidas, vou ter que fechar porque terminou, já deu uma tá? hora, eu fico com medo de perder. Claro, E eu queria muito gravar isso para poder postar lá no YouTube. claro. Mas que bom que você apareceu, que bom, que bom, que bom. Você e Juliana. Juliana, eu não estava contando com Juliana, eu tinha convidado Juliana também, mas Juliana disse que estava indo para o Rio fazer uma especialização Sim, no curso que ela, no trabalho que ela está fazendo, que é de perfumaria ancestral. Maravilhoso, eu sugiro até que vocês conheçam a Dels que maravilha. Fragrâncias Ancestrais. Maravilhosa. Eu ganhei, inclusive, um perfume com meu nome feito para mim, Pois com é, as minhas é uma coisa características. incrível isso, não é incrível? Muito, muito, muito. E aí, de repente, ela lá no aeroporto viu que eu estava online e entrou. Eu fiquei E muito eu aqui feliz. envolvida também, você sabe, né? Uma situação também que apareceu, Foi, mas eu consegui dar um jeitinho também de participar. Não pois queria é. de jeito nenhum faltar. Muito obrigada a todos. Fiquem com Deus e aprenda uma coisa: nunca desistam, nunca. Façam como eu. Eu coloquei o pé, Deus colocou o chão. O que está no nosso coração, a gente deve seguir, né, Pro? Com certeza. Amém. Beijo gigante para Beijo. vocês. Tchau, tchau. Tchau.